Boa noite, bom reencontrar vocês aqui. Alguns dos que estão aqui certamente estavam no sábado passado. A gente iniciou uma curta série, a gente começou sábado passado e termina hoje, pensando na pessoa de Cristo, na centralidade que Ele tem em nossa vida, ou pelo menos deveria ter. Na semana passada nós falamos sobre a nossa vida como um jardim de Deus, onde Ele quer reinar, onde Ele quer colocar coisas boas, e a necessidade da gente fazer dele o centro de tudo. Hoje eu gostaria de pensar com vocês a respeito do texto do Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 10. Uma declaração de Jesus, ponto de partida da nossa conversa dessa ocasião. O texto diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Até aqui. A declaração de Jesus, ele se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor. A primeira coisa que me chama a atenção nesta declaração de Jesus é o fato de ele se identificar com esse grupo de pessoas, pastores de ovelhas, que não eram muito bem vistos nos seus dias. Um dos parâmetros que as pessoas utilizavam naquela época para avaliar as profissões era pelo odor que as profissões provocavam. Assim, as pessoas que trabalhavam na pesca, elas tinham um cheiro forte. Os pescadores não eram muito bem vistos, muito aceitos, muito incluídos. Os pastores, que também na lida com as ovelhas, no trato com os animais, eles começavam a ter o cheiro da ovelha, também não eram muito bem vistos. Os pastores tinham uma fama ruim. Como eles eram responsáveis pelos rebanhos, e se houvesse algum prejuízo, alguma perda, o extravio de alguma ovelha, um roubo de alguma ovelha, eles tinham que pagar por aquele animal. Os pastores costumavam ser mal vistos como pessoas que não tinham um compromisso muito forte com a verdade. O testemunho de um pastor de ovelhas não era aceito num tribunal. Jesus se apresenta como o bom pastor. Ele rompe com esses preconceitos, com essas etiquetas da sua época, e ele oferece uma imagem que o aproxima do ser humano, ele como o bom pastor, e nós, obviamente, somos as ovelhas, ok? A gente conhece aquele salmo famoso, aliás, o texto mais conhecido da Bíblia é o Salmo 23, em que Davi diz: o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada terei falta, de nada terei falta. Davi está se colocando nesta relação com Deus como sendo a ovelha, e sinalizando que nós somos as ovelhas. Amigos, com o passar do tempo, a cultura cristã colocou assim umas tintas assim bonitas, um colorido bonito nessa imagem de Deus ou Jesus como sendo o pastor e nós como sendo as ovelhas. A gente costuma ver essa figura, retratos que enfim, mostram essa cena, não é? Aí as pessoas pintam quadros de Jesus e ele segurando uma ovelhinha, coisa mais bonita do mundo. Ou então Jesus como um pastor andando assim num campo bem verde, e aquele rebanho, aquelas ovelhas seguindo Jesus, as ovelhas, coisa mais linda do mundo e tal. A gente costuma acolher essa imagem como uma imagem romântica, uma imagem bonita, uma imagem interessante. Eu espero não traumatizar ninguém essa noite, mas eu vim falar de algumas características das ovelhas que para mim justificam esse símbolo de Jesus ser o pastor e nós sermos as ovelhas. Eu quero te oferecer essa noite pelo menos 3 características das ovelhas, os animais mesmo,
e que eu acho que tem muito que ver com a nossa relação com Deus, na nossa caminhada de fé, na nossa procura por referenciais espirituais, nossa caminhada cristã. Posso falar as 3 características? Posso falar? Então tá bom. A primeira característica marcante das ovelhas. A ovelha é um animal extremamente sujo. Ok? É interessante. Se você olhar uma ovelha, ou pesquisar imagens na internet de ovelhas, a verdade é que as ovelhas, elas são 90 e tantos %, ou elas são pretas, ou elas são brancas. Ou o pelo é preto, ou o pelo é branco. Tudo que tem entre essas duas cores é sujeira. Tá? A ovelha é um animal que não tem nenhum instinto assim muito elaborado, muito sofisticado de higiene. Diferente de outros animais que se lambem, ou que se jogam na água, ou que tiram a sujeira do seu pelo, a ovelha é um bicho que não tem nenhum desses dispositivos acionados. A ovelha é um animal sujo. Aquele pelo espesso também não ajuda muito nisso, não é? Imagina uma ovelha andando pela grama, andando pela água, andando pela lama, andando pelas rochas, por onde quer que ela vá andando, as coisas em que ela vai tocando, elas vão se unindo àquele pelo, e por isso ganha aquele colorido meio amarronzado assim, e debaixo daqueles caracóis, amigos, é um cheiro terrível. A ovelha é um animal sujo, a ovelha fede. Desculpa, tá? Estou falando da ovelha por enquanto. Pior do que ser um animal que se suja muito, é ser um animal que nem consegue e nem tem vontade de se limpar. A ovelha é um animal muito sujo. Deixa eu já oferecer os paralelos aqui. Não, deixa eu contar as características primeiro. Segunda característica marcante da ovelha. A ovelha é um animal extremamente tolo. Se eu fosse usar um outro animal para ilustrar a ovelha, eu ia dizer assim, a ovelha é um animal muito burro, tá? A ovelha, amigos, vocês vão viver a vida toda, vocês nunca vão conhecer um adestrador de ovelha. A ovelha é um animal que não consegue aprender movimentos, repetir coisas. Você pode ir em 1000 circos, você nunca vai ver uma ovelha apresentando um número. A ovelha é um animal que não tem essa capacidade de aprendizado, de executar coisas. Para piorar a situação, a ovelha ela tem uma visão muito curta. Os estudiosos dizem que a ovelha ela consegue enxergar com facilidade, no máximo 20 metros à sua frente. Diferente de outros animais que têm uma visão aguçada, que enxergam quilômetros de distância, a ovelha enxerga uns poucos metros. E é por isso, talvez, que vive dando cabeçada, não é? Vive dando cabeçada por aí. Terceira característica marcante da ovelha. Eu disse que a ovelha é um animal muito sujo. Eu disse que a ovelha é um animal tolo. E, por último, eu diria que a ovelha é um animal extremamente indefeso. Indefeso. Precisa de ajuda para tudo. Precisa de ajuda para achar comida, precisa de ajuda para achar água, precisa de ajuda para encontrar o caminho de volta do aprisco, do abrigo das ovelhas. A ovelha, ela não tem também características assim que lhe favorecem a defesa diante do ataque de algum outro animal. A ovelha não tem garras afiadas, a ovelha não tem dentes grandes e ameaçadores. A ovelha não consegue correr, ela não consegue fugir muito rápido. Uma ovelha ela não consegue se defender, muito menos atacar. Você nunca vai ver um grupo de ovelhas matando um lobo. Você nunca vai ver essa cena. A ovelha ela não consegue, pessoal, nem um barulho para assustar os rivais, os inimigos. Imagina uma ovelha querendo assustar um lobo. Ela olha bem nos olhos do lobo e faz... Imagina, indefeso. Eu estava pesquisando sobre ovelha, pessoal, eu vi uma curiosidade. Os especialistas em ovelha, seja lá que nome eles tenham,
Eles dizem que se você colocar uma ovelha adulta, grande, se você colocar uma ovelha deitada com as 4 patas para cima, ou alguém ajuda aquela ovelha a se levantar, a se mover, ou ela morre lá. Ela não consegue nem se levantar. A ovelha é assim, um bicho extremamente indefeso. A ovelha, um animal sujo, tolo, indefeso. Será que a gente conseguiria fazer paralelos aqui na nossa caminhada de fé, a caminhada cristã? Assim como as ovelhas, amigos. Eu sei que a gente tem só 2 sábados de amizade, mas eu vim aqui falar uns negócios para você. Assim como as ovelhas, nós, seres humanos, somos seres extremamente sujos. Outro dia eu vi uma frase que me chamou muito a atenção. Alguém diante de um escândalo, de uma pessoa que nunca se imaginava, essa pessoa disse assim: a ironia da vida é descobrir que os bons também são maus. O ser humano é um ser muito sujo. O Davi, que escreveu o Salmo do Bom Pastor, é também um autor de outro salmo que diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Desde que eu apareci, desde que eu estreei na história desse planeta, eu já vim com a marca, com a mancha, com o DNA do pecado, com um sangue contaminado nas minhas veias. Não adianta. Não há essa pessoa que alcance, o que tenha alcançado, ou que um dia vá alcançar um estágio de perfeição ou de santidade nos termos de não ter pecados na sua história, na sua biografia. Todos nós nascemos com o leme da nossa conduta, da nossa moral, um leme travado na posição errada. Todos nós lutamos com algo que tem dentro de nós que nos impele, que nos arrasta, que nos leva sempre na direção errada. O Paulo, que é um outro autor bíblico muito conhecido, ele escreve sobre o dilema que ele experimentava na sua vida. Ele fala assim: olha, as coisas boas que eu quero fazer eu não consigo, e as coisas ruins que eu sei que não devo fazer, que eu não quero fazer, eu me vejo repetindo muitas vezes. É assim. Se você se acha um bom cidadão, um bom pai de família, um bom membro da comunidade espiritual, é melhor olhar bem mais firme no espelho. Se você não é o maior pecador que você conhece, é porque talvez você não se conheça bem. Nós, seres humanos, somos seres sujos. Eu tenho 10 anos de ministério, e nesses 10 anos eu já sentei diante de pessoas que me olharam nos olhos e falaram: pastor, eu nunca me imaginei fazendo isso. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. É porque tem uma hora na vida que a gente descobre que dentro de nós existe um pântano de intenções, de motivações, de sentimentos, de pensamentos que são sujos. Quer ver uma coisa? Se esse auditório aqui tivesse a capacidade de ler os seus pensamentos, eu não digo nem desse dia inteiro, só das últimas 3 horas, eu acredito que a maioria de nós aqui ficaria muito envergonhado. O ser humano é um ser sujo. E pior do que ser sujo é não conseguir se limpar. As nossas melhores tentativas são descritas na Bíblia como trapos de imundície. O bem que a gente tenta fazer, as boas obras que a gente tenta mostrar, oferecer, inclusive para Deus, na perspectiva bíblica, são manchadas também. A gente não pode fazer nada para mudar essa nossa condição, pessoal. Enquanto a gente pisar a estrada empoeirada dessa terra, nós vamos carregar esta marca, esta mancha do pecado. Existe diferença entre pecados, ações, atitudes, atos, e o pecado do qual eu estou falando aqui, condição. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores por qualquer coisa que a gente faça nessa vida. Nós externamos isso porque dentro de nós
existe esse drama chamado pecado. Assim como as ovelhas, nós seres humanos também precisamos de um pastor que nos limpe, que nos lave, que não apenas troque a cor da nossa lã, mas que nos lave da nossa marca do pecado, que arraste para longe de nós a culpa, a força e, por fim, um dia, pela graça de Deus, a presença do pecado em nossa vida. Agora, eu disse que o ser humano, eu disse que as ovelhas são animais muito tolos. Vamos ser amigos, tá? Mas eu acho que não tem uma característica que mais represente o ser humano do que tolice. A gente sabe as coisas certas e a gente prefere quebrar a cara para experimentar do nosso jeito. A Bíblia oferece orientações claras para o caminho da nossa felicidade, em todos os aspectos da nossa vida, seja da sua vida conjugal, a sua vida financeira, os seus outros relacionamentos, a educação dos seus filhos, os pensamentos, a sua carreira, a sua profissão, a sua saúde. A Bíblia é a palavra de Deus apontando a direção, é Deus dizendo assim, ó, eu conheço você, eu sei o que é melhor para você, então vai por aqui. E todas as setas apontam, e como se não bastasse a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo falando à consciência, Deus coloca pessoas espirituais, Deus coloca pessoas, amigos espirituais, coloca os seus pais, coloca a sua esposa, coloca um vizinho, coloca um pastor, coloca um conselheiro, todo mundo para apontar uma direção e dizer, ó, faz assim, vai para lá, experimenta isso, prioriza aquilo. Mas a gente o quê? Não. Eu sou o autor da minha história. Então, todo mundo está dizendo que é para lá. Inclusive Deus está dizendo que é para lá. Mas eu vou para cá. E muita gente só aprende quando quebra a cara. Eu tenho pensado muito sobre casamento. Eu podia ilustrar isso falando de muitas áreas da vida. Mas a gente, até hoje na escola bíblica, os que estiveram aqui de manhã, a gente está estudando sobre família, e hoje o assunto foi sobre casamento. Eu estava no Guarujá hoje de manhã, e a gente conversou com um pessoal lá, lindo, sobre essa questão do casamento. Eu vou casar no dia 2 de fevereiro. Eita, se a gente fizer uma amizade forte, talvez você pode ser convidado, tá? Você tem mais 45 minutos para me conquistar. Estou brincando. Meu casamento é no exterior, né, pessoal? São Luís do Maranhão. Eu acho até que estão pedindo até passaporte para ir lá, ultimamente. E eu tenho estudado sobre isso. Eu sou pastor há 10 anos, então eu convivo com os casais, eu visito, eu conheço a história, aconselho alguns deles e tal. E eu aprendi que tudo que é importante na vida, a gente estuda. Para tudo que é importante na vida. Mas o assunto mais importante, a decisão mais importante da vida de alguém, que é a construção de uma família, a escolha de um casamento, as pessoas falam assim, é bonita, vamos. Né? Achei ele legal, tem dinheiro, é inteligente, mora perto da minha casa, sorriu para mim, deu um like no Facebook, vamos? Que isso, rapaz? Tá de brincadeira, é? Que é isso? Quantos aqui são casados? Levante a mão. Tá, vou entender que os outros são solteiros ou estão aí na vitrine da vida, né? Você sabe que... Pessoal, o que vocês acham? Quem vive mais, o casado ou o solteiro? Independente da sua posição nesse universo dos relacionamentos. Quantos aqui acham que quem vive mais é o solteiro? Levanta a mão. Okay? Quem acha que quem vive mais é o casado? Levanta a mão. Tá bom. Pesquisas sérias dizem que os casados vivem mais. Pessoal, casados vivem mais. Estatisticamente, tá? Mas tem uma outra pesquisa aí também forte que diz que os que mais querem morrer também são os casados, tá? Eu estava falando com um homem de uma igreja que eu pastorei, aí estávamos conversando sobre casamento. Ele falou assim, pastor,
Nunca pensei em suicídio, mas em homicídio algumas vezes. Tá brincando, tá? Pessoal, casamento é uma decisão séria. E a palavra de Deus aponta direções a esse respeito. Se você não casou ainda, pensa bem. Pensa bem, não faz uma loucura, não faz uma tolice. Está noivo, dá para terminar ainda. Comprou o vestido, pode devolver. Sabe, pessoal, o ser humano prefere quebrar a cara, destruir o futuro, entregar os melhores anos da vida, porque Deus, a família, a igreja, os amigos, todos apontaram numa direção, mas preferiram seguir em outra. Em nome de Jesus, se você está casado, é aquela frase, né? Montou no burro, aguenta o trote. Vai firme, amigo. Permanece. É isso aí. Ah, o amor acabou. Pessoal, não é o amor que sustenta a aliança. É a aliança que sustenta o amor. É essa pessoa que Deus colocou na sua vida, ou que você livremente escolheu, é com ela. Ore, peça que Deus coloque amor no seu coração e permaneça nesse ministério, que é ajudar alguém a ir para o céu, ajudar alguém a ser mais parecido com Jesus. Permaneça. Esse assunto do casamento é muito sério, pessoal, e é onde muitas pessoas têm feito as piores escolhas da vida. Deus usa o casamento para lapidar o nosso caráter, para nos tornar semelhantes a Ele e para nos preparar para o céu. O inimigo de Deus, que é nosso inimigo também, usa a mesma ferramenta para roubar sua utilidade e para mudar o seu destino eterno. Tá bom? Assim como as ovelhas, nós, seres humanos, precisamos de um pastor que nos guie, que nos oriente, que nos devolva ao caminho, que nos mostre a direção de voltar para os lugares seguros. Por último, eu falei que a ovelha é um animal extremamente indefeso, não é? E nós, seres humanos? Pessoal, a gente está aqui, lugar bonito, confortável, música boa, um programa maravilhoso, um lugar espiritual, que maravilha. Nenhum de nós pode afirmar com certeza que sairá deste lugar e chegará em casa. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode afirmar que vai estar vivo no próximo Dia das Mães. Nenhum de nós sabe se agora mesmo no corpo tem alguma doença, assim, dessas graves ou incuráveis. Nenhum de nós. Nós não temos controle sobre a nossa existência, embora a gente seja vítima de uma sociedade ou de uma cultura que tenta colocar dentro da nossa mente, do nosso coração, que nós somos imortais, que nós somos invencíveis, que a nossa vida é para sempre, que as decisões importantes da nossa vida podem ser tomadas amanhã. Não é assim não. A vida é frágil. A Bíblia diz que a vida é um sopro. Algum tempo atrás, eu fui fazer uma série de mensagens numa universidade nossa lá na Bahia. E durante aquela semana especial, eu tive uma experiência que me marcou profundamente. Durante aquela semana, foi a primeira vez, pelo menos que eu tenha consciência, foi a primeira vez que eu preguei o último sermão que alguém ouviu. Era quinta-feira à noite, e eu falei de um tema muito importante da palavra de Deus. Eu falei sobre a necessidade de a gente olhar para a nossa vida e parar de viver uma vida dupla, uma vida assim de me engana que eu gosto, espiritual, de ninguém tá vendo, uma vida, sabe? Naquela noite eu preguei aquela mensagem, o culto acabou, cada aluno foi para um dos cantos daquele campus para falar com Deus. Eu voltei para o hotel, eu dormi,
E no outro dia, na hora do almoço, eu tinha um compromisso com o pastor da igreja, o pastor Nelson Milanelli, um grande amigo meu. A gente estava almoçando, era quase 1h da tarde, e o telefone celular do pastor tocou. Do outro lado da linha, alguém dizia: pastor, você tem que vir agora mesmo aqui. Um garoto do 2º ano do teológico tinha ido até Salvador para buscar a sua esposa. Ele tinha uma moto, a sua esposa tinha chegado no aeroporto, e ele tinha ido lá para buscá-la, e ambos voltariam até o colégio, até a escola. No meio da viagem, o tempo fechou, começou a cair uma chuva muito pesada. Eles pararam debaixo de um elevado, um viaduto, um lugar para se abrigar e colocar a capa para continuar a viagem. Mas na hora que eles pararam, enquanto o rapaz colocava aquela capa, um caminhão, por alguma dessas coisas da vida, perdeu o controle dos freios e arrastou aquele menino. Eu fiquei sabendo um tempo depois que ele era o único adventista, o único cristão da família. A esposa, eles eram recém-casados. O sonho de viver uma vida para Deus, de fazer coisas, de experimentar coisas, de ter filhos. Um ponto final. Aquilo mexeu muito comigo. E a partir daquele dia, eu decidi que cada vez que eu me levantasse para pregar, eu faria como se fosse a minha última vez. Sabe por quê? Porque um dia pode ser. Minha mãe não gosta que eu fale disso. Eu não falo quando ela está. Mas eu não sei. Um acidente, um homem mau, essas coisas que acontecem, quem é que tem controle sobre a vida? A única certeza que eu tenho é que cada dia que Deus me permitir viver, eu quero viver nas mãos dele. E se um dia a vida for tirada de mim, eu quero que meu último dia tenha sido escrito com um compromisso lindo com Cristo Jesus. Eu decidi pregar como se fosse a minha última vez e como se fosse a última vez de quem estivesse me ouvindo. Eu não gosto de fazer alarme não, viu, pessoal? Mas sabe o que é? Um dia pode ser. E se hoje fosse a tua última oportunidade de tomar uma decisão? E se hoje fosse a última oportunidade de entender assim, ó, Deus, Jesus falou que é o bom pastor. O Senhor falou que é o bom pastor. Se o Senhor pode limpar as coisas no meu coração, as coisas no meu passado, as coisas na minha mente, faz isso para mim. E se essa fosse uma última oportunidade de dizer, Senhor, eu tenho um monte de decisão para tomar, mas eu gostaria que o Senhor me ajudasse a tomar as decisões que me levem para caminhos de paz, caminhos de bênção, caminhos de felicidade. Toma a minha mão, me leva, Pai. E se eu tentar me desviar, me traz de volta para o teu caminho, nem que precise quebrar uma pata. Me traz de volta, me coloca no lugar seguro. Eu quero viver em paz com o Senhor. E se hoje fosse a sua última oportunidade de dizer assim, Senhor, a minha vida é frágil, mas o Senhor pode tudo. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida nessa terra, mas se eu viver mais um dia, ou se eu viver mais 100 anos, que eu viva cada dia na Tua presença, para a Tua glória, para a felicidade daqueles que me amam, para ser útil onde eu estiver, para abençoar as pessoas que cruzarem meu caminho. Eu quero viver para Ti, Senhor, porque só uma vida para Ti, em Ti, e a vida que vem de Ti é que faz sentido. E aí? Será que tem alguém que precisa dar esse passo? Dizer isso para o Senhor? Onde é que está o seu tesouro? Nós vamos ouvir uma música agora, que é o complemento desta mensagem. Esta canção diz que tudo que há de mais caro, de mais valioso na nossa vida, deve estar em Cristo.
deve estar na pessoa dele, porque ele é o único que pode nos dar significado, pode nos dar paz, pode nos dar uma vida que faz realmente sentido. Se você precisa dizer alguma dessas coisas para Deus, agora, não depois, não amanhã, não na próxima série, não no próximo sábado. Se você precisa dizer hoje alguma coisa desse tipo para Deus, enquanto você ouve a Mayra cantando, feche seus olhos, fale com Deus, aproveite agora. Aonde quer que seja aqui, esconde o seu tesouro, ali também está seu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo ou podem escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo, e será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje aonde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. E se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indicar, não nos perderemos. Só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo, será o meu tesouro até eu morrer. Se você quiser, cante comigo agora. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo, será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é o meu tesouro.
que vem, esse programa continua, uma outra série vai começar. Dr. Muniz vai capitanear essa nova série. Você é convidado especial, traga a sua família, faça planos para estar aqui. E eu quero convidá-lo agora, fazemos uma oração. Se você puder ficar em pé, vamos orar. Grande Deus, obrigado por esse tempo especial que passamos juntos, pela Tua Palavra, que nos inspira, que aponta direções, mas que principalmente nos apresenta Cristo Jesus, como aquele que nos ama e que deseja guiar a nossa existência. Que ao sairmos por essas portas afora, saiamos de mãos dadas com Ele. Que Ele seja sempre o primeiro, o último e o melhor em tudo de nossa vida. Pois é em nome dEle que oramos e nos entregamos. Jesus Cristo. Amém. Amém. Tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro.